Informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode ouvir e acompanhar esse programa na melhor hora do dia para você pelo podcast. Baixe aí o aplicativo de sua preferência, pode ser Spotify, Deezer, Amazon Music. Você vai encontrar o podcast do Folha no Ar. E logo mais tem reprise na Plena TV às 17 horas. São 7 horas e 8 minutos em Campos. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima quarta-feira. Campos que hoje choveu durante a tarde, fim da tarde, já início da noite de ontem, boa parte da noite e madrugada, só que para hoje as condições do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo bom, ensolarado, temperatura sobe um pouco, a máxima e a mínima também, máxima de 26, mínima de 18 graus, agora neste momento aqui no centro faz 20 graus. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer e a honra de receber aqui para um bom bate-papo, uma boa entrevista, tenho certeza, o nosso querido professor Luciano D'Angelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, o hoje IFE, né, o Instituto Federal Fluminense, ex-secretário também de Agricultura de Campos e articulador político. O Luciano D'Angelo vem para conversar conosco sobre a liderança de Lula e o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Vamos conversar em 3 blocos. No segundo bloco a gente fala sobre a eleição a deputado estadual e federal aqui da região, que é o que interessa para o nosso tabuleiro. Também senador e governador do estado do Rio de Janeiro. E, por fim, uma avaliação do governo Vladimir e a vocação agropecuária do município de Campos, né? Para quem é secretário de Agricultura, uma chuvinha dessa aí pode chamar de criadeira, né? Chuvinha criadeira, que não é aquela chuva forte que destrói o terreno, essa coisa toda. Então, professor, em instantes a gente conversa com o senhor, né? Mas já registro aqui a honra e o prazer de recebê-lo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica super moderna e especializada em vacinação cada dia maior, com apoio de Green Energia Solar. E hoje é quarta-feira é dia do jornal Folha da Manhã nas bancas de toda a cidade e também
nas casas dos assinantes. Caso você não seja, acesse aí o portal folha1.com.br e faça a sua assinatura hoje do jornal Folha da Manhã. É destaque de capa: operação da PF mira alunos de medicina suspeitos de fraude. Justiça determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados. É a manchete principal do jornal de hoje. Folha entrega cestas básicas a instituições. Foram 40 toneladas de alimentos que foram arrecadadas com a feijoada da Folha, que voltou depois de 2 anos e foi o maior sucesso. Soriano no Americano, após decisão do TJD, suspensão foi revertida e é o novo técnico do Americano. Prédio do Ministério Público recebe o nome de Marcelo Lessa, a homenagem póstuma. É destaque também na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Registrado o 3º caso de varíola dos macacos em Campos. Vagas vão permanecer na Formosa, pelo menos até janeiro. Está na capa da Folha a polêmica sobre a ciclovia aqui no centro. Orientação para futuros fornecedores. Sesc Gruçaí faz encontro na próxima sexta-feira. Imóvel de vereador é invadido na Praia do Farol de São Tomé. Invadido, foi roubado e depredado também. E ainda aqui na Folha da Manhã, em destaque lá no alto, na manchete primeira, Castro abre vantagem de 10 pontos para Freixo. E na segunda manchete aqui, na capa da Folha ainda em destaque, Bolsonaro no JN e com Lula nas pesquisas, é o conteúdo, um dos conteúdos aí do ponto final, página 4 do jornal Folha da Manhã de hoje. Então você pode aí dar uma banca próxima a você para conferir, inclusive, né, essa pesquisa aí detalhada que está na página 2 de hoje do jornal Folha da Manhã. Já registramos a presença e agora eu trago o bom dia. Com muito prazer, Luciano D'Angelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, hoje o IFE Campos, ex-secretário de Agricultura e articulador político. Luciano, bom dia, prazer imenso recebê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio, prazer enorme estar aqui. Sempre pinto uma pitada de saudade do velho Aloizão, quando inúmeras vezes estive aqui para conversar de política e também de amenidades, né? Ele era uma boa palestra. Sempre foi muito gostoso estar aqui nesse aglomerado, né, que é jornal, televisão, rádio, que foi crescendo e que eu acompanhei o surgimento e o crescimento também por 77 anos, dá para acompanhar muita coisa. Bom dia para todos os ouvintes. Eu quero registrar o seguinte: esse é um programa que ajuda a sociedade a compreender a política. E eu fico muito satisfeito de vir aqui e preocupado de não deixar baixar a qualidade do programa, né? Não pode acontecer isso. De modo que eu vou me esforçar para responder bem as perguntas, os questionamentos, porque é isso que faz a política melhorar. Engraçado que tem muita gente que fica, como dizia lá na roça, remedando o seu Luciano. Para ser uma referência, né, de estrategista político. Né? Não tenha dúvida disso, pode ter certeza, não só pelos seus 77 anos, mas pela sua trajetória como um dos grandes articuladores da política na região. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí e nessa edição de hoje, de quarta-feira, com o professor Luciano. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luciano. Obrigado pela presença. Estou com 50, me lembro de você, eu garoto, você com a Luísa aqui aos sábados, era o dia que vocês mais conversavam. Então, você fez parte desse processo, das minhas várias lembranças de adolescente, aqui, criança, você está entre essas lembranças. Vou conversar bastante nos próximos 3 blocos.
endosso aí que Cláudio falou, você é uma das boas cabeças pensantes aqui de política, de articuladores políticos aqui de mandato. Foi secretário não só em Campos, como foi secretário também em Niterói, né, municipal. Experiência no executivo larga também. É produtor rural, vamos estar falando um pouco sobre agropecuária. Eu só queria, antes da gente entrar no primeiro bloco, fazer o registro, porque são dois foros, um é pessoal e o outro eu acho que é enquanto cidadão, né? Eu sou de Niterói, fui criado em Campos, né? E ontem foi inaugurado no prédio do Ministério Público, que é um prédio novo, né? Todo mundo se lembra, até pouco tempo funcionava ali no Humberto Torres, em salas alugadas. Foi construído há alguns anos, ali perto do fórum, do novo fórum. E ontem, quer dizer, já tinha sido inaugurado o ofício que deu o nome ao prédio, de Marcelo Lessa. Marcelo faleceu, né, em 14 de agosto de 2021, faleceu muito precocemente, 51 anos. Mas já tinha sido batizado oficialmente por um ofício desde 24 de novembro. A placa com homenagem a ele foi instalada no prédio em 11 de agosto e ontem veio o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, o Luciano Oliveira Matos de Souza. Eu tive a oportunidade de estar com ele ontem, entrevistei. A matéria de Dora hoje traz o factual, vamos trazer uma matéria mais aprofundada com ele, inclusive sobre um tema que vai discutir aqui, que é a eleição, a atuação do MP na eleição, a campanha que eles vão fazer contra a fake news, né? É a campanha do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, importantíssima. E pude participar ali com vários integrantes do parquê, do Ministério Público de Campos, né? Vários integrantes do Judiciário, da Advocacia, né? Além do procurador, discursaram ontem, antes da placa ser descerrada, a Viviane, viúva do Marcelo, os dois filhos deles presentes, né? Dos dois presentes, o Frederico Paes, como vice-prefeito, Vladimir Podia estava com febre, parece que, segundo o Frederico falou, não é Covid. E Vitor Queiroz, promotor de Justiça de Campos, que leu uma mensagem do Cláudio Henrique Viana da Cruz, que é de Campos, e hoje é presidente reeleito recentemente da Associação dos Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Né, pediu desculpas por não poder estar presente, tinha compromisso prévio, segundo disse ele, mas Vitor leu a mensagem dele. Foi um momento muito bonito, né? Eu falei que, como eu sou niteroiense, fiz a vida aqui, Marcelo é um carioca que fez a vida aqui e acho que marcou profundamente a cidade e afirmo, não sem medo de errar, que é credor da cidade, né? Fosse mais nada na passada dele mais marcante e recente, na Covid, né? Inclusive já sendo alvo dessa que a gente vai conversar aqui, deu uma declaração realmente forte, como era de Marcelo, né? E sofreu uma sanha nas redes sociais que acabou tirando ele da frente da Covid, né? Enfim, Marcelo, onde quer que esteja, tenho certeza que gostou bastante. É um momento muito bonito. Só queria registrar aqui antes de começar, Luciano. E vamos começar pelo nacional, né? Que está polarizando. Essa eleição, uma eleição... Você lembra da eleição de Jânio Quadros? Bastante. Chegou a votar, não, né? Não. Mas acho que eu me lembro de todas da redemocratização para cá, de 89 para cá, a de Collor, venceu o Lula no segundo turno. E nunca houve, certamente nunca houve, eu faço essas eleições desde aquela época, uma eleição tão polarizada e tão cristalizada, que são duas coisas diferentes, né? A do Rio, por exemplo, está polarizada, mas não está cristalizada. Está cristalizando agora. A presidente está cristalizada... Eu nunca vi em julho um índice tão pequeno de espontâneo estimulado, uma coisa... 3%, é um negócio que não é normal. Agora, Lula vem liderando... Eu vou pegar a última pesquisa que você falou da pesquisa
do governo do Estado, Sim. né, que Castro abriu 10 pontos para fecho na Real Time Big Data, pela Record, divulgada ontem, mas tem uma pesquisa presidencial. Eu fiz as 5 pesquisas presidenciais da semana passada e fiz a nova que saiu essa semana, que foi da BTG-FSB. E Lula, ele vem, a BTG, são uma série histórica de 10 pesquisas, de 21 de março até 22 de agosto, segunda-feira. Você vê que Lula, ele está ali, o mínimo 41, máximo 46 e até 45 nas 2 últimas. Não é novidade, ele bateu no teto muito, muito cedo, mantém, não perde, mantém, mas também não cresce, né? E fato é que todas as pesquisas da semana passada, desculpa o preâmbulo um pouco extenso, mas porque às vezes o ouvinte não está acompanhando, né? As da semana passada, porque a própria BTG, IPEC, que é o antigo Ibope, Datafolha, Genial Quaest e a quinta, Luísio, Oderdata. Elas pegaram o crescimento de Bolsonaro, inicialmente no voto da classe média por conta dos combustíveis, todos pegaram, também no voto do evangélico, né? O evangélico ele já liderava na classe média, ele virou, Lula ganhava, ele virou, todos deram isso. A Poder Data da semana passada foi a única que deu já um desconto grande de vantagem de Lula no Auxílio Brasil de R$600, começou a ser pago dia 9, e a BTG agora confirmou todas essas tendências da semana passada e confirmou também a tirada de vantagem no Auxílio Brasil, que é o eleitor mais pobre, né, que é onde Lula tem maior vantagem. Como é que você, como articulador do PT durante muito tempo, disputou vários mandatos pelo PT, está vendo essa mudança de perspectiva das pesquisas de uma vitória no primeiro turno para uma disputa mais acirrada no segundo turno? Bom dia. Bom dia, Luiz. É uma pergunta difícil de responder, né, Luiz? Por mais que a gente se atente às pesquisas, elas são um indicador momentâneo, mas nós temos ainda um curto período eleitoral de muita intensidade, né, nesses próximos dias. Os debates, as inserções vão trazer uma alteração nesse processo, né? Ontem mesmo, anteontem, ontem, nós tivemos 2 candidatos na Rede Globo, no horário nobre. É possível que essas inserções, não são inserções, são 40 minutos, 30 minutos de horário nobre de TV, produz algum efeito eleitoral. Não há como, né? Nós temos que avaliar isso. Agora, você disse inicialmente uma coisa que está mais ou menos caracterizado. Os blocos estão muito definidos. Você tem uma franja, que talvez em torno de 10%, 11% de eleitores, que ainda está por definir o seu voto. O resto está consolidado. O eleitor que vota no Lula já disse que não muda o voto dele, 80% não muda o voto por nada. 81. 81. E 89 né? Bolsonaro. Pois é. Então, eles estão muito cristalizados. Então, você não tem muito o que ganhar, a não ser essa franja, né, São 20% que dizem que pode mudar. Que podem mudar. Mas esse pode mudar, na verdade, não muda tudo. Né? Muda uma metade, Sim. Então isso vira 10%, 11%. Na espontânea são 12 indecisos. Pois é. E o outro dado que você já levantou, a proximidade do voto espontâneo com o voto estimulado é tão grande que, mais uma vez, assina embaixo que a eleição está muito consolidada. Né? Então, nós vamos ter que aguardar esses próximos dias aí de programa de TV, de rádio, e sentir um pouco se nenhum fato atípico acontece dentro do processo. Porque é uma preocupação hoje que está posta para a sociedade. Dada a radicalidade que a eleição ganhou, né, as pessoas estão pisando em ovos. O que vai acontecer? Ela vai correr calmamente, sem nenhuma atribuição de maldade no processo eleitoral? Há suspeitas, há dúvidas de que ele vai transcorrer com muita tranquilidade. Primeiro porque o candidato Bolsonaro vem levantando uma hipótese da eleição não ser limpa. Agora mesmo, nesse programa da Globo, ele deixou claro isso. Quem não faz a leitura quem não quiser. Ele deixa sempre uma porta aberta para não aceitar o resultado da eleição. Né?
e dizer que os militares é que vão conduzir o processo de correção, de acerto, de lisura do processo eleitoral é uma bobagem, né? Isso, embora as tradições brasileiras, desde a da nova República, seja de muito militar na presidência da República, mas nós passamos um período aí combatendo isso e fomos muito bem. Os últimos 30 anos depois da ditadura, nós conseguimos implementar um processo democrático de muito boa qualidade. É preciso sustentar isso, é preciso defender as instituições. Eu diria que a eleição hoje ela é muito mais para defender as instituições do que propriamente para eleger um candidato ou outro, né? E aí eu diria que só faremos isso se a gente derrotar a candidatura do Bolsonaro. Ele tem feito práticas, por exemplo, intervenção na área religiosa, que para mim é uma coisa muito preocupante. As grandes celeumas mundiais, os grandes atritos insolúveis que o mundo tem, são divergências religiosas que viram divergências políticas. Então, eu diria fazer um aceno até aos pastores que façam suas pregações, mas não polarizem a questão religiosa dentro das suas igrejas, né? E pastores, padres, e qualquer matiz religiosa que não leve para dentro do seu pastoreio a radicalidade, né? Isso é grave, né? E isso tem consequências de longo prazo e irracível. Quer dizer, o dogma de fé ele não passa por convencimento, né? Essa é a grande questão. De modo que eu espero que a sociedade reflita, né? Tem candidatos com bons programas, né? E aí não estou falando nem do meu candidato Lula, estou falando do candidato Ciro Gomes. É um candidato que tem um bom programa de governo, uma boa fala, e, embora ele não tenha conseguido, de certa forma, crescer nas pesquisas, mas ele dá uma contribuição. E, finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para um fato. A sociedade está polarizada, está radicalizada, mas eu quero dizer que o Lula não é um candidato radical. Nunca foi. O Lula é um homem de diálogo. Transformar o Lula num radical é um equívoco. O Lula é a possibilidade do apaziguamento da sociedade. Embora ele tenha posições que às vezes são antagônicas, mas é uma posição da política, né? O lado o cuidado social dele é muito forte. Isso às vezes se contrapõe aos interesses do desenvolvimento, da grande economia, porque você tem que retirar dinheiro de algum lugar para botar em outro, né? Em vez de fazer uma aplicação para o desenvolvimento, você vai lá, cria o Bolsa Família, mas precisamos. É um país pobre, de muita pobreza. Nós tínhamos até pouco tempo 30 milhões de desempregados, gente passando fome. É impossível você não ter um candidato que não aumente o salário mínimo. Você tem que aumentar o salário mínimo, até como indutor da renda do desenvolvimento. Qualquer economista respeitado reconhece que o aumento do salário mínimo é um aumento da renda, é um aumento do desenvolvimento. Porque aquele dinheirinho que vai a mais, ele é consumido e vira imposto. E volta para a sociedade em forma de desenvolvimento. Desconhecer isso é elementar, né? Nós estamos aí um período enorme com os salários mínimos que são... Você vai no supermercado, não precisa ser economista para isso. A alta do preço dos alimentos é uma coisa brutal. Não há salário que compre os alimentos no mesmo mês a mesma quantidade, né? De modo que eu acho que a eleição do Lula pode ser um instrumento da paz e do sucesso. Ele já mostrou isso. O Lula virou uma liderança reconhecidamente mundial. Agora, teve atropelos nos mandatos dele, teve atropelos. A sociedade é assim mesmo. Você agora está vendo lá no Congresso o que é o nosso Congresso, como é que é lidar com esse Congresso, né? Não sei, eu vi ali essa semana, a revista Piauí tem um artigo de fundo que faz uma investigação criteriosa, muito bem feita, dos recursos que o Congresso está aplicando. Orçamento secreto. Do orçamento secreto. São coisas inimagináveis. Eu vi um município no Nordeste
que fez mais extração de dentes do que a população. É. Quer dizer... Não coincidentemente foi em Alagoas, terra de Arthur Lira. Pois é, exatamente isso. Quer dizer, aí você fala que não tem corrupção nesse governo do Bolsonaro, não, é no Congresso, não, mas tem um aval político. Né? Então, eu não gosto de dizer que a corrupção é uma coisa inerente à sociedade brasileira, porque a gente precisa combater isso. Né? Todos nós queremos combater isso, precisa modificar isso, precisa melhorar isso com a legislação, fiscalização, mas ainda é um componente muito forte. Né? Deixa eu fazer, nessas fatias, eu queria fazer, você é um analista, saber hoje que, eu sei que você é matemático por formação. Estatístico também. Estatístico também. Eu saber hoje que você chegou a fazer pesquisa, então, como eu estou nessa batida louca, e depois de ter Copa do Mundo ainda esse ano, eu tô dentro d'água. Mas, enfim, tô pior que essa Maniteb tentando crescer. Mas vamos nas 3 fatias das alterações. Primeiro, uma que você citou aí, o voto evangélico. Você tem alguns motivos para isso. Primeiro, a mulher... Bolsonaro é católico, mas acenou muito para os evangélicos. Tem um projeto, inclusive, de isenção fiscal agora que está sendo combatido pelo Ministério Público, né, para pastores. E ele tem o caso dos pastores que estavam lá na fundação, no Ministério da Educação, liberando verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também para o município de Alagoas, não por coincidência, para comprar um computador, escola que não tinha luz elétrica, orçamento secreto. Enfim, mudou muito a partir de fake news dizendo que Lula, se for eleito presidente, vai fechar templos evangélicos, o que, goste ou não do governo, não é questão, eu não sou crítico, fiz muita crítica ao PT, faço, mas é um fato, vários templos evangélicos foram abertos nos governos Dilma e Lula, né? Isso não é verdade. E dos ataques, aí é uma parte dos evangélicos neopentecostais, que a Michele Bolsonaro, ela é neopentecostal, associando o PT ao demônio. Uma linguagem que pode parecer estranha para quem não é, mas para quem é uma linguagem muito íntima, né? E funciona, e tem dado resultado. Até maio, Lula estava pau a pau na Datafolha nos evangélicos. O Bolsonaro está abrindo e não parou de crescer. Mas pergunto eu, você como articulador, isso não era previsível? Onde estão os pastores que votam em Lula? Não era possível montar uma frente para tentar atenuar esse impacto? Previamente? Eu reconheço, Luiz, que é uma coisa surpreendente, porque o Lula foi um presidente que tratou muito bem todo o setor religioso. O Estado laico funcionou no governo Lula. Né? Você vai ver que você mesmo acabou de citar, as igrejas evangélicas cresceram muito nos governos Lula. Nunca houve nenhuma discriminação, nem só os evangélicos, não. As religiões de fundo africano, né? A Igreja Católica. Ele sempre foi um habilidoso, um homem do diálogo. E sempre compreendeu que a religião não pode... O Estado não pode fazer intervenção na religião, a não ser em amenidades, por exemplo, isentar as igrejas de pagar algum tipo de tributo, né? Que são amenidades, não contam, não, são mais uma manifestação de boa vontade do que uma estruturação financeira, porque as igrejas, até as igrejas evangélicas, têm isso muito forte, elas arrecadam, elas têm sobrevivência, fazem até assistência com esse dinheiro, não estou fazendo uma crítica, não, mas elas não precisam disso, né? É uma amenidade a mais. De modo que, para mim, foi uma surpresa que Mas essas questões, por exemplo, do aborto, do gay, né, acabam tendo um fundamento muito pesado dentro do setor evangélico, que é um desconhecimento da modernidade. Né? Mas eu respeito, né, não tenho nada... Não estou fazendo uma crítica aos evangélicos por questionar essa questão. Mas o Lula, politicamente, enquanto presidente, chefe de Estado, ele não se envolve com isso, né? Não tem nenhum envolvimento. De modo que eu acho uma coisa estranha, mas eu acho que são outras questões. Eu acho que não estão bem identificadas, porque essa movimentação tão
substancial dos evangélicos para o Bolsonaro. Né? Desculpa, mas todos os analistas... esses pastores são muito mais ligados ao governo. Os ataques de Michele, associando a partido Lula numa sessão de um bando onde tem negócio de pipoca, que para sugar energia ruim, né? Tirou a foto de Lula, falou aquela coisa do demônio. E essas fake news começaram a rolar de fecha-tempo. Foram esses 3 fatores. Mas o que eu pergunto, isso não era previsível? E sendo previsível, não podia ter sido evitado ou contraposto? Eu não sei se era previsível, não. Eu não sei. Nessa intensidade, eu acho que não. Até porque eu não sei se isso vai continuar dando certo. Você vê que o Janones já fez uma barreirinha significativa a essa questão. Quer dizer, você começa a ter alguma reação de alguns setores evangélicos, embora a pesquisa não está ainda identificando, mas pode ser que aconteça, dado o exagero, né, de alguns movimentos pentecostais. Né? O Janones, é verdade, você lembrou bem, mas ele foi a barreira dele nas redes sociais, ela foi mais considerada numa outra fatia, que é o Auxílio Brasil. Mas antes de chegar ao Auxílio Brasil, eu quero falar da classe média. Até o mês passado, Lula liderava na classe média. E a primeira que deu foi a BTG, que tem feito semanal, ela agora tem feito semanal, sempre segunda-feira. BTG é o BTG Pactual, fundado por Paulo Guedes, não dá nem para desconfiar, né? Paulo Guedes que fundou, e FSB é o Instituto, FSB Pesquisas. Entre 25 de maio 25 de julho e 8 de agosto, elas dão essa virada, que está ligada à percepção da redução do preço dos combustíveis. Bolsonaro, a força baixou o ICMS dos estados, que vai ter consequência em desinvestimento em educação, enfim, mas baixou. E isso foi sentido na bomba e na classe média, que é quem tem carro, pobre, não tem tá podendo nem comer direito, gerar ter carro. E mudou, virou esse voto também. E todas deram, Datafolha deu, Genial Quaest deu. E a BTG dessa semana agora, que eu estou falando, as 3 últimas BTGs, na última de julho, na primeira de agosto, foi a primeira que deu essa virada na classe média. Mas o que a BTG coloca nessa semana da segunda-feira que eu fiz, essa ampliação ela não estancou ainda. Vem crescendo, né? E na classe média, o que você acha que pode ser feito pelo PT, na campanha do PT na classe média, para tentar estancar isso? Eu acho que os programas de televisão vão controlar isso, porque o Lula tem o que mostrar. A diferença é que o Bolsonaro, a nível de governo, não tem o que mostrar. Tanto é que ele não fala em nada da economia no governo dele. O Lula teve 2 mandatos e que tem um histórico de sucesso, seja a nível de desenvolvimento, seja a nível de proteção social, que ele tem muito que mostrar, muito que mostrar. Eu acho que esse período é um período que vai trazer aquela franja de 11%, né, para um outro patamar, né? E aí é esperar para ver. Professor, deixa eu colocar uma situação aqui para o senhor analisar para a gente com a experiência que o senhor tem. E aí é lógico, a coisa está muito evidente. Aliás, eu não me recordo também desse tempo de rádio todo, fazendo essas coberturas de eleições, e a gente acompanha a lei, muito assim, todo dia eu leio a cartilha lá, do que dá até hoje, para saber o que muda na programação do rádio, do que não muda, e enfim, eu acabo sabendo também dos partidos. Nós nunca vimos é claro que o Brasil passa por uma fome muito grande, fome mesmo, nós temos milhares de brasileiros passando fome, então a máquina está atuando, o que eu quero dizer é isso, e dentro do período eleitoral nós nunca vimos um projeto de auxílio como esse aí ser aprovado e dado assim dentro do período eleitoral, que é extremamente proibido. O que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte, sobre a máquina, o homem tem a máquina na mão, e aí o senhor citou agora o rádio e televisão que começam na próxima sexta-feira. Ele vai usar o poder dessa máquina trabalhando
E vai usar também aqueles pontos que o senhor citou dentro do próprio governo Lula, e é a corrupção. Como é que o senhor acredita que o Lula vai se desvencilhar dessa imagem que vai ser muito explorada? Eu tenho para mim, eu não sei como é que está a coordenação da campanha dele, que vai ser mais explorada a corrupção no governo do Lula do que as próprias realizações dele. Provavelmente isso aconteça, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. O Lula foi presidiário, passou 480 dias preso. 480 dias preso e sai nas pesquisas, ele explode nas pesquisas. Quer dizer, o fato da denúncia, que não há denúncia mais grave do que a prisão do candidato. Essa é a explosão da denúncia, né? E, no entanto, ele mantém isso. Quer dizer, há um reconhecimento da sociedade, primeiro, que a prisão foi uma prisão injusta, né? Uma prisão injusta. Está lá o Moro, que se imaginava que era um juiz isento, independente, foi flagrado, articulando um promotor público a condenação do Lula. De modo que isso foi desmontado, o Lula sai da prisão, recebe um apoio maciço da sociedade, e eu acho que é assim que ele vai enfrentar essa discussão. Quer dizer, o fato da acusação para ele vai ter o peso que já teve. Não há acusação mais forte do que a prisão, né? E ela foi evidente para a sociedade, e a sociedade deu tratos à bola, no sentido de dizer, olha, o Lula é um grande presidente. Deixa eu chegar na terceira faixa que você citou, o Janones. Eu falei, o Janones teve um papel considerado por muitos analistas fundamental, e talvez tenha mesmo retardado, porque o Auxílio Brasil com R$600 começou a ser pago com apex precatórios, que o PT também é outra coisa, o PT votou a favor. Talvez trauma de 94 do Real de Fernando Henrique, passando depois do Real, mas isso é outra, pode até comentar. Mas o Janones colocou, e tem aqui, o Maurício Batista está aqui lembrando, é só até 31 de dezembro. O Janones massificou isso em rede social, e talvez tenha sido isso que tenha retardado o retorno de Bolsonaro no Auxílio Brasil, mas que veio. Veio na Poder Data, vou repetir, da semana passada, e o PTG dessa semana confirmou. E aí é mais complicado por quê? Por dois motivos. Primeiro, é o eleitor mais numeroso. Como você falou, não é novidade para ninguém, o Brasil é um país de abissais diferenças sociais. Muita população pobre, né? E o segundo é que é o eleitor majoritário de Lula. Então, se houver sangria, e essa sangria tem um efeito, não é aritmético, é geométrico, né? Como conter isso? Bom, Luiz, eu acho que essa franja, que é uma franja, no meu entender, de um pequeno coeficiente eleitoral, de pequeno montante de eleitores, ela vai ser disputada palmo a palmo. Palmo a palmo. E eu confio muito na capacidade de convencimento do Lula. O Lula é um orador para esse segmento. E aí as redes sociais, que o PT custou a descobrir isso, né? Comeu mosca na eleição de 2018, e agora está se recuperando, embora no meu entendimento, ainda de forma não muito pujante, mas já se recompôs, né? E o próprio judiciário está cuidando das fake news, que foi uma aberração. A internet é uma coisa maravilhosa, mas ela traz o bom e traz o ruim junto, né? A facilidade da comunicação permite as duas coisas. Mas eu acho que nessa eleição o judiciário está tentando controlar, não sei se, claro que não vai controlar de maneira eficaz, mas vai diminuir muito os fake news. E eu acho que o Lula vai dar conta desse recado. O Lula é um orador excepcional para falar para esse segmento, né? E eu espero que ele dê conta. Agora, como eu voltando a falar, esses 10%, 11% de eleitor que tem que definir o voto, porque o voto está muito segmentado, a diferença do Lula até uns dias atrás, eu hoje não atualizei ainda as últimas pesquisas, mas estava em torno de 10, 12, 14, 9. 45, 36, está 9 pontos. Então, 9 pontos. Se tem 9 pontos... A última pesquisa. E se tem 11 a ser disputado,
É preciso que o Lula perca tudo dos 11 para ele não ter mais votos do que o Bolsonaro. Agora, para ele ganhar a eleição no primeiro turno, ele tem que fazer o somatório dos votos do Ciro e dos demais candidatos em relação o somatório dos votos dos demais candidatos. Sim. Tem que ser inferior menor à diferença dos dois. É isso. Sim. Né? E isso deve estar, eu não sei, deve estar em torno de 13%, 14%. Né? Esse somatório, admitido que o Ciro tenha hoje 7%, 8%. Em tese, se você tiver 45% dos votos, nos votos válidos você pode passar de 50%. Isso. Então, é uma eleição ainda muito indefinida. Né? Você crê ainda na vitória no primeiro turno? Eu acho que é possível, mas não é possível que tem que ser muito bem trabalhado. Ele tem que rever muito dessas conquistas, que esses presentes indevidos, ferindo a Constituição, dando recursos maquiados. Por que votou a favor, então, no Congresso? Porque não tinha outra alternativa. O povo está com fome. Não é trauma de Fernando Henrique 94, não? Não. É que o povo está com fome mesmo. Se o não, PT sim, vota fato. contra, vai votar contra a fome do povo. Né? Isso é o eleitor majoritário. É? Isso é o eleitor majoritário. Pois é. Então, eu acho que o PT fez bem. Saiu mais barato para o PT votar a favor. Não é mais barato. Ele tinha que fazer isso. Ele não podia votar contra uma medida que traz alimento para uma população que está passando fome. Essa é a verdade política e verdadeira. Né? Paga o preço, mas faz o que socialmente tinha que ser feito. Né? Eu vou dar até a resposta de Simone Tebet, quando perguntaram isso para ela na enquete da Globo News. Por que você votou a favor? Ela falou, porque eu sou mãe. É isso. Isso. Ontem Ciro falou sobre isso. Várias mães hoje estão dormindo neste momento agora com seus filhos com fome. Mas Simone Tebet, ela votou, ela é senadora, votou. Né? Ela comentou a coisa de mãe que você falou. Ela é candidata a senadora, porque eu sou mãe. E aí... Eu só queria... Desculpa, agora, não. E aí é o peso de uma mãe falando, né, meu? Agora, isso mesmo. Dizer que esse fato só se deu porque não tem reajuste de salário, os alimentos subiram. Quer dizer, o governo perdeu a capacidade de diminuir o sofrimento da população. Só por isso que foi necessário esse fato. E é um fato atípico. Né? Véspera de eleição, né? É uma coisa quase que criminosa do ponto de vista eleitoral. É um né? chequinho a nível nacional. É isso. Isso mesmo. É um chequinho a nível nacional. Né? É uma poluição política. E que acaba em dezembro. É claro, né? Acaba em dezembro. E pior, né? Se chegar até dezembro. Né? Eu sei que ele tem que falar várias dessas coisas, sei que já passamos até do horário. Posso fazer mais uma? Sim, por favor. Vou fazer duas, então, Luciano, 12 e uma. Porque é o tempo. Primeira, você viu as duas entrevistas do Jornal Nacional com Bolsonaro e com Ciro? Não, eu vi só do Bolsonaro. Do Ciro eu não vi, porque eu estava numa reunião política ontem, no horário, infelizmente não vi. Mas vou ver hoje. Mas eu vi, todo mundo que viu, claramente... A toada com o Ciro foi bem mais amena que com o Bolsonaro. E aí fala aí alguma experiência como jornalista, né? Realmente, assim, esquece preferência, tem que ter mesmo peso, mesma medida, né? Aqui, por exemplo, nesse programa, eu sempre falo isso, aqui é mais Roberto Dávila e menos William Bonner. Eu não quero imprensar ninguém, eu quero conversar. Sim, claro. Mas eu não posso adotar com você, que é eleitor de Lula, um estilo Roberto Dávila, e amanhã com o Bolsonaro um estilo William Bonner. Isso não é correto. Não tem sentido isso. Mas o fato é que tem uns dados de rede social interessantes, que geraram através da entrevista do Jornal Nacional. O Bolsonaro nega que imitou, por exemplo, como a corrupção Lula vai apanhar muito. O Bolsonaro vai apanhar muito em relação à pandemia. E ele negou que a Renata... Obrigado, Nogueira. Renata Vasconcelos. Ela pergunta a ele duas vezes. A primeira ele sai pela tangente, a segunda ele nega. Eu falo, mostra o vídeo. E tem 2 vídeos de 2021, de 2 lives dele, imitando. Eu não vou nem reproduzir aqui, porque imitando a pessoa que passei terminal. Várias mentiras, né? Foram várias. Não, mas essas, Luciano, deixa eu pegar esse dado, até você com matemático. Esses vídeos estavam lá.
Estou no YouTube, né? O Metrópolis botou, ele cobrando os vídeos, né? Nos últimos 2 dias, da noite de segunda até eu vi até a noite, final da noite de ontem, sabe quantas consultas desses vídeos tinham subido no Google? 4.700%. Conferir, né? Que hoje é isso, É né? isso. É isso. Você risca o rastrilho de pólvora. Você acha que isso pode mudar? E Lula também, se adotaram o estilo que adotaram o Bolsonaro, né, a questão da corrupção, por exemplo, com Lula vai estar preparado, ele também pode sofrer um revés como esse que o Bolsonaro aparentemente está sofrendo? Eu acho que o Lula já sofreu esse revés, ele já se preparou para fazer esse enfrentamento, né? Desde se você pegar o depoimento do Lula para o Moro, aquilo foi uma experiência muito significativa para esse tipo de enfrentamento, né? Como é que ele vai enfrentar a denúncia da corrupção? A verdade é essa, né? Eu acho que ele está preparado para isso. Embora, por mais preparado que esteja, isso acaba pegando, né? Dependendo da versão que você dá ao fato. A defesa dele não é suficiente para mudar toda a concepção do fato, né? Mas eu acho que ele está preparado, ele faz isso bem. Ele faz isso bem. Última vez, deixa eu fazer... Vai lá. Porque Lula, a última campanha que o Lula participou, né, 2002, 2006. Você não tinha rede social em 2006. A verdade é que o Lula é engraçado, é um grande veterano, uma figura que está aí desde a redemocratização, desde das greves da ABC, né, ainda no governo Geisel ainda. Né, eu lembro disso, estou ficando velho também, eu lembro disso. Mas Lula nunca participou, enquanto protagonista, participou em backstage, mas nunca como o ator principal de uma campanha de rede social. De certa maneira, o Lula é veterano, mas Lula é calouro. Sim, sem dúvida. Nisso. Todos nós somos calouros, todos os políticos. Mas ele, né? Bolsonaro não, ele já ganhou uma eleição assim. Você acha que essa pode ser uma vantagem? Acho que é uma vantagem, foi na eleição de 2018, foi uma enorme vantagem. Agora, só é vantagem por conta do fake news. Né? Se não tem o fake news, as redes sociais não dariam essa vantagem enorme. Né? Você pega lá aquela mamadeira de piroca, essas coisas, que até são simpáticas. Na rádio tem que ver a mamadeira fálica. Pois é. Acabam pegando um pouco em um segmento da população. E nós não estávamos nem um pouquinho preparados para esse enfrentamento. Né? A gente estava falando essa lógica, falando para intelectual, não estava falando para o povo. Agora, o Lula sabe fazer isso. Só que o Lula, em 2018, estava impossibilitado de fazer campanha. Né? Eu juro que é o último. O Lula estadista, que de repente a campanha quer explorar mais, não está precisando mais de Lula pé no chão de fábrica, não? Talvez. O pé de chão de fábrica hoje é um pouco diferente, né? O trabalhador de fábrica, aquele que ele discursava, fazia grandes encontros, grandes assembleias, isso não existe mais. Está nas redes sociais? Está nas redes sociais. Quer dizer, nós temos que fazer essa readaptação ao processo de convencimento do eleitor. Né? E é uma coisa gradativa. Você não faz isso do dia para a noite. Né? Até porque o segmento que mais ele está envolvido não tem tanta intensidade na absorção dessas notícias, porque não tem rede social instalada, né? Não tem iPhone, não tem isso, não tem aquilo que permite a notícia chegar a ele, por falta de recurso mesmo, por pobreza. Então, é o rádio ainda, talvez a televisão, né? E aí é uma guerra, vai ser uma guerra. Mas nós temos que ir nos preparando para essa guerra. E eu acho que os indicativos hoje é que nós vamos ganhar essa guerra. Por mais que tenham dito que o Ciro foi para Paris no segundo turno, por mais que queiram dizer isso, eu confio que o Ciro e o eleitor dele têm clareza que eles vão enfrentar o regime autoritário. Eu acho que o Ciro preza mais a divergência, preza menos a divergência que ele tem com o Lula e mais a democracia. Eu não tenho essa dúvida. Pela história do Ciro, eu espero
até como simpatizante da figura política do Ciro, que ele cumpre esse importante papel. E aí eu acho que, provavelmente, 70%, 60% ou mais dos eleitores que votaram no Ciro, se tiver segundo turno, vão votar no Lula. Né? Porque é impossível que o Ciro repita o que disseram dele. Estou dizendo o que disseram dele, que ele se afastou completamente do processo eleitoral no segundo turno. Eu acho que dessa vez não vai ser assim. Porque tem mais coisa em jogo. Mais coisa em jogo. A própria Simone Tebet já disse que no segundo turno, ela não falou textualmente, mas deixou claramente entender que vai ficar do lado. Eles não podem falar nisso agora, né? Que o que vão fazer no segundo turno, porque tiro no pé, né? Para o processo eleitoral, eles têm que apostar na sua eleição, né? Mas depois que acabar a eleição, a conversa é outra. Transferência de voto é outro programa. Dá outro programa também. Né? Não é simples assim. O voto do Ciro é um pouco diferente. O eleitor do Ciro é um eleitor muito preparado para a discussão política. Né? Assim eu vejo. Né? Eu digo uma grande maioria. Né? Então, eu acho que eles vão acolher um pouco o que o Ciro vai fazer, mas tem vontade própria também. Né? Vontade própria. E por isso são eleitores do Ciro. Bom, são 7h57. Professor Luciano D'Angelo, eu vou pedir licença ao senhor, Aloysio. Ontem, vou fazer um rápido intervalo. Ontem me cobraram na rua, porque a gente não falou do que estava na cola da mão do presidente. O que tinha lá era o nome de 3 países: Nicarágua, Argentina e Colômbia, que são países com líderes da esquerda, e do doleiro Dario Messi. Eu estou citando isso porque a Luiz citou também os dados de Google, né, da pesquisa do Google, como que cresceu, né, você riscou um fósforo. Esses nomes dispararam absurdamente após a entrevista de segunda-feira no São Google. O que é? Então, assim, é realmente interessante essa questão do citado por você, né, imitando o indivíduo com Covid, enfim. A internet vai ser muito pesado. Muito pesado. Tem que aprender com a imprensa dos Estados Unidos, que parou no meio do discurso de Trump, acusando fraude depois da eleição já perdida. Cortaram o pronunciamento de Trump. Aí fala com a imprensa. Não vou pegar o cara, bota esse negócio na mão esquerda, fica para a câmera que está à direita, não vai me pautar. Por isso que eu não falei. Sim. Não vai me pautar. Por curiosidade, a gente fala, mas assim... Ele está querendo que justamente que a gente repercuta isso. Eu não vou fazer isso. A Anitta fez isso. E deu uma repercussão, porque a Anitta é uma liderança jovem, né? Então deu uma repercussão extraordinária. Ele fez para isso. Ele fez de propósito. Não, a proposta dele vamos discutir, lógico. Tem tempo que discutir. Agora... Tá, a mão... Não. E grande, anotado grande. Você vê não falou nada. E não falou nada. Bom, são 7h59 em Campos, nós vamos ao intervalo comercial. É rápido, a gente volta no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna e especializada em vacinação. E o apoio de Green Energia Solar.